Boa noite, edital publicado. E parece que eu tô mais animada do que vocês. Porque a minha missão é planejar, organizar e eu amo fazer essa parte organizativa quando o edital é publicado. Só que eu imagino que vocês estejam um pouco desesperados, eu imagino. Porque houve uma alteração bem grande assim, em relação aos outros editais. Eles fizeram uma reorganização das disciplinas, colocando temas educacionais e legislação na parte básica, e eles colocaram uma nova disciplina, que é a inclusão. E dentro de inclusão, tem subdisciplinas dentro dela. Então, o estudo que as pessoas estavam fazendo para os outros editais vai ser totalmente diferente para esse. Se a pessoa continuar fazendo a mesma coisa, ela não vai ter um bom resultado. E eu vou explicar para vocês na aula de hoje o porquê disso. Por que que vocês vão precisar mudar as estratégias, inclusive as estratégias que eu tinha passado para vocês. Porque eu estava passando as estratégias de acordo com o edital antigo, não o que foi publicado hoje. Então, as estratégias vão mudar e tem pouquíssimos dias, gente. Pouquíssimos dias. Então, eu fiquei chocada também com isso. Geralmente, eles dão um tempinho maior. Mas é aquela coisa. O edital foi publicado, eles colocaram a data da prova e a minha missão é ajudar vocês de acordo com o que nós temos. Nós temos um edital, nós temos uma data e nós temos uma nova disciplina, novos conteúdos. Então, eu não vou entrar no mérito se deveria ou não deveria, até porque eu sou pequena diante disso. A minha missão aqui é te dar uma orientação para que você tenha clareza do que você deve fazer nas próximas semanas. Então, eu vou abrir o slide para ficar bem pontual. Eu sei que vocês já devem ter visto várias lives, o povo já deve ter falado várias coisas em grupos, já deve ter. Eu sei como que funciona isso, né? Então, um monte de gente no grupo deve ter falado isso e aquilo, que entrar com recurso. Então, assim, não saiu nada oficial. O que nós temos de oficial é o que eu vou passar hoje. E daqui para frente, eu vou passar para vocês somente o que é oficial, o que eu acho, deixo de pensar, eu não vou passar isso, tá bom? Agora, em relação aos conteúdos, apesar de ter pouco tempo para estudar, por que que eles colocaram, gente, muita a parte de inclusão e diversidade? Porque isso não contemplava nos outros editais, e quando nós estamos trabalhando dentro da secretaria, por exemplo, na minha escola mesmo, a maioria das turmas são inclusivas. Então, o professor não pode chegar na sala de aula e não saber o que é um aluno TEA, não saber as definições, não saber os direitos. Não tem condição hoje de um professor chegar na Secretaria de Educação e não saber as legislações, como que funciona o trabalho. E eu digo isso porque a maioria das minhas turmas tinham crianças com transtorno de espectro autista. Então, o planejamento é totalmente diferente. Você, na hora de você dar aula, vai ser diferente. Então, não tem como eles contratarem professores sem o professor saber o básico. Então, imagine se seu filho cai numa sala que o professor não tem noção dos direitos que o seu filho tem. E, por outro lado, também, a secretaria colocou muitos documentos sobre diversidade. Então, está dentro do nosso trabalho, apesar do pouco tempo que nós temos, eles querem mesmo fazer um processo de seleção de professores comprometidos com a educação inclusiva e a diversidade. E quem não tiver dentro desse mundo vai ficar do lado de fora. Então, eu quero que vocês entendam o seguinte: eles estão fazendo uma seleção de professores para trabalharem de acordo com esse viés da diversidade e educação inclusiva. E quem não estudar e quem não fizer direito vai ficar do lado de fora. Essa é a realidade, tá bom? Só para dar o contexto geral, e eu não vi live de ninguém, eu estou falando a minha opinião, tá bom? Sobre o que eu penso, sobre o que eu acho. E se é isso, então vamos planejar. Deixa eu ver os comentários aqui. Tá bom, vocês não estão mais nervosos, não, né? Então, essa live é para deixar vocês com direcionamento, com clareza
e sobre o que está no edital, tá bom? Então vamos lá. Compartilhar aqui o slide. Aqui. Então vamos lá, pessoal. Então eu vou fazer uma aula completa. Os três primeiros slides é só para fazer. Só me confirme se vocês estão vendo, se vocês estão me vendo e ouvindo bem. E se vocês estão vendo o slide, tá? Só para eu continuar. Tá. Então tá. Eu vou falar algumas datas, justamente para organização mesmo, tá? Eu sei que vocês já sabem, mas eu vou deixar marcado aqui, tá bom? Então vamos lá. As inscrições, dia 8 de setembro. Então, vocês vão fazer aqui nesse primeiro dia. E aí, vocês vão pagar também nesse dia, por favor, pelo amor de Deus. Então, paguem no mesmo dia a divulgação das provas 16 do 10 e a prova 19 do 10. Vai ser a prova do concurso unificado, vai ser dia 5. Aí tem uma semana e vai ser na próxima. O gabarito preliminar vai sair no mesmo dia, isso é bom. E o resultado vai ser no dia 9 de dezembro. O bom é que você já vai finalizar o ano sabendo como é que você foi na prova do contrato. Então, vamos falar sobre a prova. A minha missão aqui é falar sobre a prova, como que vai ser organizada. E eles mudaram também os critérios de avaliação. Então, conhecimentos básicos vão ter 30 itens. Ai, gente, será que eu tirei? Ai, peraí, gente. Então, a parte básica vão ter 30 itens, a parte complementar 40 itens, conhecimento específico 50 itens. Total 120 itens, valendo 120 pontos. Tipo de questão, certo e errado, estilo CESP, de caráter eliminatório e classificatório. E aí vem a mudança dos critérios de avaliação. Resposta correta, um ponto. Incorreta, tira meio ponto daquilo que você acertou. Se você não marca nada, dupla marcação, 0 pontos. Isso é bom, né? E aí também eu gostei da questão da pontuação mínima, que é aqui que elimina o povo. Eu acho que eles fizeram isso porque senão eles não iam ter professor lá no banco de vagas, né? 3 pontos conhecimentos básicos, 4 pontos conhecimentos complementares e 5 pontos conhecimento específico. E aí 36 pontos. Então, assim, a pessoa precisa 36 pontos para estar lá na lista. Só que o que acontece, gente? Os concursos, eles mudaram muito em relação ao tempo que eu fazia. E por que que isso está acontecendo? As pessoas estão se preparando cada vez mais. E não só isso, as pessoas estão tendo cada vez mais acesso à tecnologia. Então, na minha época, para eu ter aula com um professor bom, eu tinha que ir para L2, para Taguatinga, eu tinha que me virar. Hoje em dia, as pessoas têm mais acesso ao conhecimento, tem o chat, tem as aulas online. Na minha época eu tinha, mas não era igual hoje. Então, assim, por que que as notas de cortes estão subindo? Porque o nível dos candidatos está subindo, porque as pessoas estão estudando mais, elas estão tendo acesso a mais conhecimento. Então, a nota de corte do contrato, passada em relação aos outros contratos, foi bem alto. E aí que tá. Teve muita nota igual ou parecida. Eu vou explicar para vocês por que que isso está acontecendo. E aí, se você quiser ter um resultado diferenciado, você precisa ter um processo de estudo diferenciado para ficar nas primeiras colocações, para trabalhar numa regional boa, para trabalhar numa boa escola, para pegar um turno bom. Ou então, mesmo que você seja devolvido, porque hoje em dia qualquer professor efetivo que chegar lá pode pegar a turma. Na minha época eu não podia, né? Então as vagas de coordenação, direção e supervisão eram, né? Quando a gente ficava nas primeiras colocações, a gente queria pegar essas vagas. Hoje em dia não. Qualquer professor efetivo pode pegar qualquer vaga de contrato. Então, mesmo que você seja devolvido e você passou numa boa classificação, você logo vai ser chamado. Agora, uma pessoa que passa numa classificação ruim, é devolvido, para ela ser chamada novamente, demora mais. Então, vocês entendem que vocês precisam, a partir de hoje, até o dia 19 de outubro, tratar o estudo de vocês como trabalho. Que não dá para você
adiar, não dá para você flexibilizar com coisas que não vão te fazer trabalhar. Então, você vai precisar ter muita disciplina e resiliência até o dia 19 de outubro, tá bom? Beleza. E aí, o que vai cair na sua prova? Então, a gente tem a parte básica, complementar e específico. A parte básica, aí que vem a mudança. A parte básica vai cair língua portuguesa e redação oficial, conhecimentos acerca do DF, IT, legislação e temas educacionais. Então, só para vocês lembrarem, temas educacionais e legislação fazia parte da parte complementar. E aqui na parte básica tinha direito administrativo, tinha informática, que eram disciplinas densas. Então, assim, eles tiraram essa parte. Então, acaba que eles tiraram uma parte e colocaram outra. Só que para quem já estava estudando, acaba que. Mas calma, se você estava estudando direito administrativo, não foi tudo por água abaixo. O direito administrativo vai servir para o efetivo, tá? Então, temas educacionais e pedagógicos, legislação foi para a parte básica, o que é bom para quem tem dificuldade em português, em direito administrativo, porque muita gente ficava, não tirava pontuação mínima na parte básica. Então é algo bom. E eu vou explicar por que que isso foi bom para quem tem uma certa dificuldade em língua portuguesa, tá? Já já eu já vou explicar essa parte, só vou explicar aqui essa disciplina da língua portuguesa. Então, ó, língua portuguesa está dentro da parte básica, tem 7 conteúdos. RID tem um tópico só, a gente sabe que é gigantesco, mas eu já vou explicar como que você vai explicar, estudar RID. Legislação, temos 14 conteúdos, então essa parte aqui, como vocês sabem, é lei seca. E o que que a gente precisa fazer para gabaritar a lei seca? Ou as legislações? Leitura da lei seca, mais o estudo, mais a questão. Então, essa parte aqui eu ensino na mentoria. Tem como gabaritar, se você fizer a leitura várias vezes da legislação. Mas já já eu explico como que você vai fazer isso. E aí, temas educacionais, lembra que fazia parte da parte complementar? Ele foi para conhecimentos básicos, o que é bom. Porque se você já é bom nessa parte aqui, então acaba que você vai bem na parte básica, né? Eu acredito que vão ter mais questões de temas educacionais de acordo com a estatística. Bem, se eu tenho 21 conteúdos nessa disciplina e as outras disciplinas eu tenho entre 12 tópicos, 8 tópicos, acredito que eles vão fazer uma distribuição maior em temas educacionais e português. Então, temos 30. Às vezes joga 12 aqui, 10 de português, é, 5 de RID, 5 de legislação, 8 de legislação. Então, acredito que das 30 questões, o peso maior vai ter em temas educacionais, legislação em português. Ou seja, se você for muito bem nessa parte e não é tão, né? Geralmente, se você fica patinando em português, isso vai ser bom. Então, achei algo positivo eles terem passado para a parte básica. E para quem tem dificuldade em direito administrativo também. Aí que nós temos, gente, educação inclusiva. E aí, o que que eu quero dizer para vocês? Essa parte aqui é praticamente tudo novo. Tirando algumas coisinhas aqui, mas é tudo novo. Aí, essa parte de conhecimentos complementares, que vão cair 40 itens, eu vou abrir o edital verticalizado aqui, que fica mais fácil para vocês entenderem. Depois eu volto lá nos slides, tá? Calma, não se desesperem. Hum, deixa eu enxergar aqui. Tá, tá aparecendo que eu tô. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. É. Então vamos lá. Conhecimentos complementares agora tem a disciplina Educação Inclusiva. Deixa eu mostrar aqui. Educação Inclusiva. Só que dentro de Educação Inclusiva, eles colocaram subdisciplinas. Então vão ter 40 questões dessas cinco subdisciplinas. Então tem legislação e documentos normativos relacionados à educação inclusiva. Então isso aqui
Lei seca, Declaração de Salamanca, Política Nacional de Educação Especial, Lei Federal Berenice Piana, é, Lei Brasileira de Inclusão de Pessoa com Deficiência. Então, aqui tem várias coisas que acaba que você já estudar. A segunda subdisciplina dentro de Educação Inclusiva são os documentos da Secretaria de Educação, que nós temos o Currículo em Movimento, que também, em tese, é para vocês já terem estudado, e o Caderno de Orientação Pedagógica de Educação Especial. Então, tem esses três documentos aqui dentro dos documentos da Secretaria de Educação. Então, pensa que essa subdisciplina, os documentos da Secretaria, e tem três documentos dentro dele. Terceira disciplina. Fundamentos pedagógicos e elementos estruturantes da prática docente da educação especial inclusive. Então, isso aqui, gente, isso aqui vai cair. Não é se vai cair, vai cair. E eles podem pegar um tópico de cada coisa aqui. Por quê? Tem 49, acho que eu contei 49 itens aqui nessa parte de educação inclusiva. E vão ser 40 questões. Ou seja, eles vão perpassar essa parte aqui todinha, principalmente esse tópico 3 aqui, porque é o nosso trabalho. As turmas são inclusivas dentro da Secretaria de Educação, então o professor precisa saber o básico disso aqui. Eu não acho que eles vão cobrar coisa mirabolante, não, eles vão cobrar aquilo que é. Então, não fiquem preocupados com esse tanto de tópico, porque às vezes um professor pode pegar uma aula e abordar 5 tópicos. Às vezes, o professor pode pegar 5 tópicos e colocar em um PDF. Então, não fiquem nervosos em relação à quantidade de itens, porque às vezes em uma aula ele aborda 10 itens, 5 itens. Isso daqui é a nossa prática dentro de sala de aula. Então, não vai ser algo mirabolante que a gente precisa decorar, que está fora da nossa realidade. Lembra da aprendizagem de camadas, que eu já expliquei em outras aulas? Quando você tem contato com o conteúdo, fica mais fácil para você aprofundar. Então, isso aqui, quando vocês estudarem, vocês fazerem a revisão, vai ficar mais fácil para você consolidar. Agora, quando é um conteúdo que você nunca viu, que está fora da sua realidade, fica difícil para associar. Então, você demora um tempinho maior para aprender. Nesse caso, não vai ser. Então, não é para vocês ficarem desesperados. Isso aqui é a nossa prática, está dentro de um conteúdo prévio que você já tem. O que vai fazer aqui, quando você for estudar, é organizar esses conhecimentos, aprofundar e com as revisões você vai consolidar. Então, não fiquem nervosos em relação a esse tanto de tópico aqui, tá bom? Tenho certeza que o professor, ele vai pegar, às vezes, 5 tópicos e abordar numa aula ou em um PDF. Então, às vezes, você pega um dia para estudar um PDF e vai riscar 5 tópicos. Então, não é para vocês ficarem nervosos. Tipo, eu já ia falar, tipo assim, não é para vocês ficarem nervosos, ansiosos com esse tanto de conteúdo. É para vocês pensarem de forma racional como que funciona. Então, por isso que eu estou dando essa mentoria hoje, para vocês saberem o que de fato tem, o que é e como que vai ser estudado. Então, quando a gente tem consciência do que é de fato as disciplinas, os conteúdos e como pode ser estudado, abaixa a ansiedade. A clareza abaixa a ansiedade, o direcionamento abaixa a ansiedade, tá bom? Aí, dentro de educação inclusiva, tem a subdisciplina, noções fundamentais sobre deficiências, transtorno de espectro autista. Isso aqui não é o que a gente trabalha em sala de aula. Agora, como que o professor vai trabalhar em sala de aula se ele não tem noção do que é uma deficiência múltipla, do que é... Às vezes vem o CID no relatório da criança, o professor não sabe. Então, isso daqui, fiquem tranquilos, como eu falei, às vezes o professor vai pegar 4 tópicos e vai dar em uma aula. Aí você mata já 4 tópicos, tá bom? Isso aqui está dentro do nosso contexto. Essa parte aqui, ela é bem gigante mesmo, não vou mentir. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 itens nessa subdisciplina dentro de educação inclusiva.
E a subdisciplina 5 dentro de educação inclusiva, normativos para a promoção de equidade, diversidade e direitos humanos. Então, aqui vocês já sabem, gente. A Secretaria de Educação tem o viés de educação inclusiva e diversidade. Então, o professor precisa se atentar às legislações para ele cumprir os direitos das crianças, garantir os direitos das famílias. E isso aqui é super importante. E eu tenho certeza que isso aqui também vai cair no efetivo. Então, lembra que o que você estiver estudando agora vai ser uma preparação para o efetivo também, que o professor precisa saber das legislações. Ele precisa ter consciência de tudo isso, na inclusão, na perspectiva de inclusão e diversidade, tá bom? E aí, não fiquem desesperados, por quê? Isso daqui, você pode começar a estudar com as legislações de lei seca. E aí, o que que eu quero falar dessa disciplina aqui? A maioria dos conteúdos, os professores não têm gravado. Algumas coisas sim, algumas coisas, a maioria das coisas não. Então não é para você sair desesperada, ai meu Deus, eu tenho que ir lá no YouTube e aí eu vou ver isso daqui, porque às vezes lá no YouTube você vai encontrar uma coisa que não está dentro da literatura, do que é cobrado em concurso, que é uma literatura que a banca adota. Então vocês precisam dar tempo para os professores estudar e gravar as aulas, gente. Então não fica desesperado, porque tem outras coisas que já tem gravado que dá para você estudar. Eu já vou passar essa estratégia para vocês, tá? Inclusive para vocês começarem amanhã. Não é para ficar com ansiedade, ai meu Deus, educação inclusiva, eu não sei de nada, lá, lá. Dê tempo para os professores estudarem o edital, estudar a bibliografia, o que a banca adota, para eles gravarem, organizar o material e aí vocês estudarem. Então não fica procurando conceito, sabe, solto no YouTube. Porque às vezes o que está no YouTube, o professor vai falar de uma forma geral, mas ele não vai cobrar o conceito bibliográfico de um autor que realmente está nas bancas de concurso, que o nome está sendo falado. Então não fica, não pega um livro qualquer e sai procurando isso aqui, não. Espera os professores organizarem. Espera, tenha paciência. Eles vão se organizar. Eu imagino que eles devem estar daquele jeito. Eu vi alguns professores falando, reclamando na internet, e, assim, e eles têm razão, porque vai dar mais trabalho para eles, para procurar questão, para formar questão, para gravar aula. Então, esses conteúdos novos, vocês vão estudar daqui 2 semanas. Já já eu vou explicar o que que vocês vão fazer nessas 2 semanas, tá bom? Para dar tempo para eles organizarem uma bibliografia que é cobrada em concurso, para vocês não ficarem vendo coisas no YouTube de gente que não estuda. Gente, eu já fui chamada para dar aula de conteúdo em cursinho. E por que que eu não quis? Porque eu não estou estudando, eu não estou dentro da universidade, eu não tenho mestrado, sabe? A gente precisa ter bom senso. Agora, uma coisa que eu sei fazer bem é organizar. Essa parte organizativa eu sei fazer muito bem. Eu não tenho habilidade para dar aula de conteúdo. Então, vocês precisam buscar isso aqui de professor que realmente está estudando, que sabe o que está estudando, que está dentro lá da universidade, que ela sabe o que está cobrando, que estuda, que lê livros. Então, o professor, é, ele já sabe onde pegar esses conteúdos dentro da bibliografia. Então, na hora que ele for dar aula, preparar um material, ele vai dar dentro daquilo que as bancas adotam. Então, não fica vendo. Tenham muito cuidado, não fica vendo isso aqui em qualquer lugar. Tenham paciência e esperem os bons professores organizarem. Já já eu falo dos bons professores. Não que não tenha outros que eu não tenha estudado, eu vou falar sobre os que os meus mentorandos estudam, os que eu indico e os que eu estudei, tá? Então, só para confirmar aí no chat. É, Informática saiu, gente. Vocês podem mandar as dúvidas de vocês aqui. Informática saiu, achei bom. Eu prefiro estudar legislação do que informática. Porque legislação, gente, não tem para onde o examinador fugir. Ou é aquilo, é aquilo. Se você leu, na hora que você bateu na questão, você já vai saber. Agora, informática é muito amplo.
você tem que decorar. Não, gente. Só de ter saído informática e direito administrativo, você já tem que dar graças a Deus. Então, vocês percebem que não é tão ruim? Não é ruim, ficou melhor. Vocês vão ver como vai ficar melhor. Então, pensa pelo outro lado, vai ficar melhor para vocês. Beleza. E aí, eu vou voltar aqui para o slide. Então, só me confirme se ficou claro. Ficou claro como que ficou organizada a parte básica e complementar? Ok, eu vou voltar aqui para os slides. Deixa eu compartilhar aqui. Gente, hoje eu acho que foi corrido para todo mundo. Eu fui tomar banho 7h40. Eu nem escovei o dente. Geralmente eu escovo o dente, né, para dar uma teoria, mas não deu tempo. E, é, e o Otto amanheceu doente hoje também. Então hoje foi bem daquele jeito, gente. A rotina é igual a de vocês. Acontece tudo. Então vamos voltar aqui. Então, e conhecimento específico são 50 itens. O que que eu quero falar de conhecimento específico? Não subestimem conhecimentos específicos. Não subestime. Ai, porque eu já sou maravilhosa, não sei o quê. São 50 itens. Se você é boa, todo mundo é bom. Todo mundo vai muito bem aqui nessa parte específica. Só que aqui nessa parte específica, você não pode subestimar. Você precisa estudar. Você precisa fazer questão. Você precisa fazer revisão. Você não pode subestimar a parte específica. Ela é quase metade da sua prova. Então, o que que acontece? O que que eu vejo? Que às vezes muita gente faz. Não, eu vou faltar, eu vou. Porque às vezes num concurso a pessoa vai muito bem específico e vai mal na parte básica. Aí fala assim: não, eu vou focar só na parte básica no próximo concurso e não vou estudar específico. Aí estuda a parte básica, vai bem, aí não vai bem na parte específica. Então, eu não sou a favor de, eu não vou estudar a parte específica e vou estudar essa parte básica complementar. Não. Você vai ter que estudar isso aqui. Sabe por quê? Porque você vai ter que gabaritar essa parte aqui. E se não gabaritar, acertar 45 questões. Você vai ter que ir muito bem aqui para você. Você tem que garantir uma boa nota já aqui na parte específica. Você vai ter que ir muito bem. Então, não é para você subestimar a parte específica. Não subestime. Escuta o que eu estou falando. Não subestime. Já já eu vou falar para vocês como que vocês vão estudar, tá? Ainda estou falando sobre, de uma forma geral, como que está feita essa distribuição no edital. Então, vamos lá. Ou seja, língua portuguesa tem 18 conteúdos, RID, um conteúdo, legislação 14, temas educacionais 33, mas tem 22 itens, é porque eu também fiz a contagem dos subitens dentro do item. A parte básica tem 66 itens para 30 questões. Aqui é aquela questão que a gente faz de probabilidade. Se eu tenho 30 questões e eu tenho 4 disciplinas, sendo que temas educacionais eu tenho um nível maior de conteúdos, quer dizer que a probabilidade é que aqui tenha mais questões. Então, se eu estou estudando temas educacionais, eu vou me sair bem. Oremos. Português, acho que vai ser depois a segunda disciplina que vão ter mais questões, depois legislação, e aqui tem menos, acho que RIT, vão ter 4 questões. Aí a parte de conhecimentos complementares. De acordo com os conteúdos, com aquelas subdisciplinas, então a parte de normativo tem menos conteúdos, então acho que vão ter 6 questões. Os documentos da secretaria, tem 3 documentos, será que cai 2 questões, 4 questões? Isso aqui só é uma probabilidade. Fundamentos pedagógicos, umas 9. E aí, aquela parte de deficiência, aquela parte prática do professor, vão ter muitas questões daquela parte lá, gente, pode esperar.
E equidade e direitos humanos, umas 7 questões. Ou seja, dá para você pegar uma subdisciplina e focar só nela? Não, não dá. E aí a minha sugestão vai ser, são 5 subdisciplinas. Então, o ideal é que você estude um, um, um conteúdo por dia dela. Porque mesmo que você não feche o edital, você vai ter uma noção do que está dentro de cada subdisciplina. Então, em vez de você, eu vou estudar primeiro só a subdisciplina 1, que é da parte normativa. Depois eu vou só para documentos de secretaria. Depois eu vou só para fundamento. Não, não. De forma estratégica, é melhor você pegar. A segunda eu vou estudar os normativos. Na terça eu pego um documento da secretaria. Na quarta eu pego um conteúdo de fundamentos pedagógicos. Na quinta eu pego. Então, é para você pegar um conteúdo de cada subdisciplina. Eu já vou explicar mais isso para vocês. Quantos dias de estudo até a prova? Bem, se eu começar a segunda, que nessa semana vocês ficam meio desbaratinada, meio bagunçada, nós temos 30 dias em setembro e 19 dias até outubro. Então, temos 49 dias úteis. É pouco, gente. É pouco. Então, vai precisar de muita estratégia aqui. E qual é a grande questão? Como eles pegaram o formato de 120 itens, o examinador ele perpassa assim, ó, todo edital. Então não dá, porque eu vou focar só em avaliação e planejamento. Gente, isso aí dava certo lá em 2000 e... Quando foi a última vez? 2013? Lá em 2013, quando eu comecei no contrato. Hoje em dia não dá mais. Você ficar nessa, não dá. Então vamos lá. Parte básica, 66 conteúdos, 30 questões. Conhecimentos complementares, 49 conteúdos, 40 questões. Ou seja, ele vai perpassar toda essa parte aqui, gente. Específico, eu coloquei em média 15 conteúdos, que é o que mais ou menos tem. Tem algumas disciplinas específicas que tem mais. 50 questões, total 120 questões. E aí, quando a gente coloca de forma estatística, o peso maior vai vir para a parte específica. Então, você tem que estudar a parte específica. Você tem que estudar a parte complementar. A parte básica eu já vou passar a estratégia que você vai fazer, porque não vai valer tanto ponto assim em relação ao peso da prova, porque são muitos itens para poucas questões, tá? Prioridade estatística. Conhecimentos específicos, porque tem um peso muito grande. São 15 itens distribuídos em 50 questões. Segundo lugar, conhecimentos complementares. Por quê? 49 itens para 49 conteúdos para 40 itens. E a parte básica é o que está menos aqui. Então, ou seja, se você está estudando bem feito legislação, e temas educacionais, você já garante uma boa pontuação aqui na parte básica, já que você patina em português. Não que você vai deixar de estudar português, eu não estou dizendo isso. Você vai estudar português, já já vou dizer como você vai estudar, tá? Então, específico tem 42% de peso, complementar 33% e básica 25%. Então, primeira coisa, eu vou falar já já. Você vai estudar específico, sim. Você vai estudar toda a parte complementar, sim. E aí, a parte de português, legislação e termos educacionais dá prioridade no que tem dificuldade ou não estudou. Lá na parte de termos educacionais, qual o conteúdo que você ainda não estudou ou tem muita dificuldade? Começa por eles. Lá na parte de legislação, qual o conteúdo que você tem mais dificuldade ou que você não estudou? Então, quando você começar a estudar, você vai dar prioridade para esses conteúdos dentro dessas disciplinas, tá? Como estudar? Aqui está a chave de tudo. Uma estratégia geral para você ter clareza do que você pode fazer. Eu sugiro que a partir de amanhã você vá fechando um tópico da parte específica por dia. Então vai ter quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda,
terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. 12 dias. 12 dias, 12 itens específicos. Para que isso? Para você estudar com profundidade, ter tempo, porque você vai estudar só um conteúdo por dia. Só que você vai estudar um conteúdo por dia, fazendo a leitura do PDF todo, ou todas as aulas de conteúdo, por exemplo. Ah, lá no de, da parte de pedagogia, tem o conteúdo tópico 1. Você vai ver o tópico 1 todo em um dia. Você vai fazer exercício desse tópico 1. Não dá tempo de fazer mapa mental, então você vai ter que pegar o resumo que o professor fez ou você fazer a revisão. Tem uma aula só sobre isso que eu já dei, eu não vou aprofundar nisso hoje. E aí você vai fazer essas revisões diária, semanal e mensal em cima desse resumo. E aí, por exemplo, se você está estudando o tópico 1 de conhecimento específico lá do seu cargo, e lá tem 50 questões que o professor organizou, o que que você pode fazer? Vou colocar 40 questões. O professor organizou 40 questões. No primeiro dia que você estudou, você faz 10 questões. Na revisão diária, você lê o resumo e faz mais 10 questões. Na revisão semanal, você faz mais 10 questões e faz a leitura do resumo. E na revisão mensal, você faz mais 10 questões, mais a revisão. Então, se tem 40 questões ao todo do conteúdo, você vai fazer essa distribuição no dia que você estudou, na revisão diária, na semanal e mensal. Entendeu? Então, você vai fazer um estudo aprofundado de eu aprofundo no dia, no outro dia eu vejo o conteúdo novamente para consolidar, lembrando que se você não faz a revisão diária, você perde quase 80% do conteúdo. Você faz a revisão semanal para recapitular e a mensal para consolidar, tá? Então, você precisa dessas 3 revisões. Então, eu sugiro que a partir de amanhã você vai colocar como meta. Eu vou vencer um tópico de conhecimento específico por dia. Aí, o que que você pode fazer de forma estratégica? Ah, quarta e quinta eu tô na escola. Então, eu vou escolher um conteúdo com poucas aulas ou PDF com menos páginas. Sexta, sábado, domingo e segunda que tem um período maior em casa, o que que eu vou fazer? Vou escolher um PDF que seja mais longo ou aquele conteúdo que tenha mais aulas, certo? E aí, depois que você vencer a parte específica, essa semana na próxima, aí você vai começar a colocar um conteúdo da parte complementar todos os dias. Só que na segunda, você vai estudar português. Então, vão ser 2 disciplinas: português complementar. Complementar é a parte de educação inclusiva. Você vai estudar educação inclusiva todo dia. Sexta, você vai estudar legislação, que está na parte básica, com um conteúdo de complementar de legislação. Sábado, você vai estudar um conteúdo de complementar em um de temas educacionais e fazer a revisão da parte específica. E domingo, 2 conteúdos de temas educacionais, consegui HIT. Você viu que eu não excluí HIT do rolê? Ele vai continuar aqui, que, gente, HIT é bem gigante. Então, assim, dê preferência para videoaulas ou PDF que seja mais resumido, sabe? Então, eu não estou excluindo o HIT daqui, eu só estou dizendo que você vai estudar ele só no domingo, se der tempo. Tá? Porque o peso de questão aqui deve ser pouco, eu imagino. Mas não é para deixar de estudar, porque vai que o examinador coloca muita questão de RIT. A gente não sabe o que que esse povo está pensando. Então, nem tudo é de forma de acordo com a estatística. Às vezes eles vão colocar uma coisa normal lá. Então, não é para deixar de estudar. E aí, dentro dessas disciplinas, o que que você vai fazer? Você vai priorizar conteúdos que ainda não viu. Então, se lá na parte específica você já viu tópico 1, tópico 2, o que que você vai fazer amanhã? Você vai ver o tópico 3, você não vai começar tópico 1. Português, como estudar? Seguir as sequências das aulas do professor, preferência a aulas aplicadas a exercício. Inclusive, o professor Gustavo falou comigo, ele vai dar cupom de desconto, depois eu vou liberar para vocês, tá? Por quê, gente? Não dá para você ver português do zero ao avançado
em 48 dias. Você vai ter que ver aplicada a questão. E quem faz isso melhor que um professor, né, que está direcionado para a banca? Eu gosto muito da metodologia dele, tá? Eu já tive excelentes resultados com os mentorandos. E aí, português, vai só assistindo as aulas do professor na sequência que ele tá dando e fazendo revisão. Não esquece, tá? E 1 hora de leitura fluida por dia, perpassando todas as legislações. Isso aqui eu vou organizar para vocês no sábado, quando a gente tiver mentoria, para deixar a apostila de legislação, da parte de disciplina de legislação, e as legislações só da parte de educação inclusiva também, tá bom? Eu vou organizar para vocês de forma estratégica, para vocês lerem várias vezes essas legislações. Estudo raiz concurseiro aprovado. Gente, tem várias metodologias, tem várias coisas que ajudam e que dá muito certo. Então, aqui eu ensino o que eu faço, que eu fiz, é o estudo raiz. Estudo do conteúdo, exercícios do conteúdo específico, leitura fluida, revisão diária. Isso que vai fazer você ser aprovado. Nesse caso aqui, gente, não vai dar para fazer mapa mental por conta do tempo. Eu sempre indico para fazer mapa mental, mas nesse caso aqui, em relação ao tempo, não dá. A gente vai ter que fazer revisão em cima do que o professor fizer e aquilo que ele não fizer, a gente pede ajuda lá pro chat, GPT, tá bom? Tem um prompt que eu já, inclusive, fiz, que eu vou passar para vocês sábado, que foi até, eu já tinha passado para vocês um prompt, só que meu marido fez um prompt melhor do que eu fiz. Eu já testei hoje e ele é muito bom, tá bom? Então, sábado, 8 horas da manhã, a gente tem encontro para entregar as apostilas das legislações com grade fixa mais cronograma. Enquanto isso, o que que você vai fazer a partir de amanhã? Você vai pegar o edital verticalizado que eu vou enviar amanhã, inclusive já está pronta a parte básica, tá, gente? Você vai vencer um conteúdo da parte específica a partir de amanhã. Então, amanhã, vai lá na parte específica, vê qual conteúdo que você não estudou, que você tem dificuldade, vai começar por ele, todo dia. Não tenha ansiedade, escuta o que eu estou te dizendo. Os professores não vão conseguir organizar as plataformas de cursinhos, deve estar uma bagunça, eles devem estar loucos numa hora dessa. Então, espera, só é para acessar a parte específica, logicamente, né? A parte específica já tem pronto, não mudou. A parte, gente, de educação inclusiva, tenha paciência que eles vão adicionando aos poucos, certo? Tenham paciência, não fica procurando é, conteúdo aleatório no YouTube. Espera o seu cursinho ou estratégia, né? No caso dos mentorandos que fez comigo, adicionar, tá? Enquanto isso, você vai fazer isso que eu falei. Você vai imprimir o edital verticalizado, riscar os conteúdos que você já estudou. E aí, nessa semana, você vai aproveitar para resolver pendência, porque às vezes a pessoa acha que é sutil, mas isso aqui acaba que aquelas coisas mal resolvidas que você não resolveu, fica a janela aberta. E aí você não consegue estudar porque tá cheio de janela na sua cabeça de pendência. Então, resolve pendência de banco, do na hora, de financeiro, de saúde, de exame, de arrumar a casa. Aquilo que está atormentando sua cabeça, você vai arrumar até domingo. Então, nós temos quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, para você vencer um conteúdo por dia. Eu só estou pedindo um conteúdo por dia. E você resolver essas pendências para você fechar essas abas da sua cabeça. Tudo aquilo que estiver tirando o seu sono, que você tem que resolver, resolva. Tá, mas o meu problema é financeiro. Você vai te falar de forma racional para você mesma. Eu preciso estudar, porque se eu não estudar e passar, minha situação vai ficar pior. Então, emocional e minha cabeça e mentalidade, meu cérebro, eu preciso estudar. Tem hora que a gente precisa ser muito racional e dar comando direto para nossa mente, para nós mesmos. Falar com a gente. Você está entendendo que eu tenho que estudar, porque senão a nossa situação vai ficar pior? Então, eu tenho que estudar e tira tudo aquilo que estiver te atrapalhando. Então, resolva pendências, inclusive emocionais, com pessoas que você está mal resolvida, que você brigou. Peça perdão.
Vá pedir perdão, resolva toda pendência que você tiver, emocional, de saúde, todo tipo de pendência. Inclusive, entregar diário. Eu não quero mentorando o meu, entregando diário atrasado ou planejamento atrasado. O que que você vai fazer para o diário sempre ficar em dia? Na aula mesmo você vai lançar. O que que eu faço, gente? Eu faço planejamento no Word, porque eu só copio e colo. Mas para o meu ter planejamento semanal, o meu planejamento mensal tem que estar pronto. Então, o que que você vai fazer? Amanhã na escola você vai fazer o planejamento mensal do mês de setembro. E aí, na quinta, você já faz o planejamento mensal de outubro. Você já vai deixar o planejamento mensal pronto com os objetivos de cada disciplina, porque isso vai te ajudar no relatório e no planejamento semanal. Então, a minha rotina como professora é muito organizada, por quê? Porque se eu faço planejamento mensal, fica mais fácil para eu fazer o planejamento semanal. E se eu tenho planejamento mensal do mês, eu já consigo fazer o relatório com os objetivos de aprendizagem. Fica muito mais fácil, gente. Então, amanhã, tarefa: faço planejamento mensal e faço planejamento mensal de setembro e outubro. Inclusive, eu posso mandar lá no grupo que eu fazia. E o semanal é para fazer planejamento aonde? Na escola. Então, dia de terça-feira, planejamento na escola. Utilizem os livros, aproveite para usar os livros. Gente, se o professor usar os livros, já é meio caminho andado. Em cima, lógico, do planejamento, né? Monte uma rotina de estudos e replaneje sempre que necessário. Então, gente, eu ensino a regra aqui para vocês. Só que cada pessoa vai ter um estilo, então a gente vai replanejando. Ah, como que seria uma rotina de estudos? Tem a rotina de estudos perfeita? Não, tem aqui que se encaixa para você. Por exemplo, eu gosto de estudar de manhã. Ah, eu gosto de acordar 4, estudar até 7. O meu marido já gosta de estudar à noite e acordar mais tarde. Então, você vai fazer esses testes para ver onde que você se encaixa bem. Ah, tá, eu não me encaixo em nenhum lugar, aí fica difícil. Porque se você dorme mais tarde, você tem que acordar mais tarde. Não, se você estuda até mais tarde, você tem que acordar mais tarde. Se você acorda muito cedo, você tem que dormir mais cedo. Você precisa também ter a bendita das horas diárias de sono para memorizar e consolidar o que você está estudando, senão também não adianta. Beber muita, muita, muita água. Assim que você acorda, você já bebe 500 ml de água, porque o nosso cérebro precisa de água assim que acorda, muita água. E lembrando que a cada hora de estudo, você precisa de pelo menos uns 300 a 400 ml de água de ir bebendo aos poucos. Você precisa de água para aprender. Eu sei que parece óbvio. Ah, eu não gosto de água, vai beber, se quiser aprender. É, ah, lembrando, eu estou te sugerindo vocês fazerem logo o planejamento mensal de setembro e outubro, porque a prova vai ser bem no fechamento do bimestre. Imagina se você for fazer a prova no domingo e a reunião é no sábado. Imagina a sua cabeça. Deixa tudo organizado, gente. Deixa tudo organizado. Inclusive, quando for no mês de setembro, eu já vou lembrar para vocês. Vai fazer esses relatórios para deixar tudo pronto e organizado. E também não quero também diário atrasado, viu? Todo dia lança esse diário. É, resiliência, fé, joelho no chão. Já especifica uma boa classificação aí, porque isso vai direcionar seu estudo. Priorize áreas familiar, trabalho e estudos. Ai, porque eu quero fazer aula de inglês, espanhol, eu quero tocar violão e fazer crochê. Não dá, gente. Elimina essas atividades. Para quem serve ao Senhor, deixa o domingo à noite ou domingo de manhã, né? Para você conseguir estudar de tarde. E tem os momentos também com seus filhos. Eu não sei de onde que tá saindo esses riscos aqui, mas tudo bem. Tá. E aí, gente, no sábado eu vou ter um encontro com os meus mentorandos. Hoje eu coloquei a mentoria aberta. Então, para quem não está dentro da mentoria e quer ter um estudo por meio de PDFs, que agora dentro da mentoria tem esses PDFs estratégicos,
Vai ser bem organizado, bem planejado. E quem quiser, sentir no coração, fala comigo no WhatsApp, que sábado nós já temos encontro, tá? É, Coloquem aí as dúvidas de vocês que eu vou responder agora. Que eu vou responder, tá? Professora, como organizar o tempo de estudo e trabalho como contrato? Quantas horas de estudo para esse edital? Então, eu sempre digo que você precisa estudar o tempo que você tem. Então, assim, gente, agora é prioridade de trabalho, família e estudo. Eu gosto muito de acordar muito cedo. Então, você acorda 4, aí estuda 5, 6, 7, 3 horinhas. Ou estuda 2 horinhas. Aí depois, quando você chega, você estuda mais 1 horinha. Gente, é no mínimo de 3 a 4 horas por dia. No mínimo. Eu acho 2 horas pouco, e não dá, vai dar. E aí, as revisões, a leitura fluida, você vai fazendo do seu dia, na hora do almoço. Eu fazia a leitura fluida na hora do meu almoço. Na hora que o povo tava lá, conversando, fofocando, rindo, eu tava fazendo leitura fluida. Então, nesse momento, você vai ter que priorizar o seu estudo, tá? Eu estudaria 4 horas, foi o que eu fiz para o meu concurso. E é o que eu indico, no mínimo as 4. Então, fragmenta, estuda 2 horas antes de trabalhar, 2 horas depois que chegar, ou 3 horas, ou 2 horas, ou tem gente que gosta de fazer as 4 horas à noite, dormir mais tarde, acordar mais tarde, ou acordar mais cedo. Então, você vai perceber qual horário que vai ficar melhor para você, como você funciona melhor, tá? Os links de questões do que é concurso, sim, eu vou disponibilizar, tá? Eu conheço muitos colegas da parte específica, como matemática, português e inglês, que ficaram de fora, não tiveram uma boa pontuação por conta do específico. É o que eu estou dizendo. Eu fiquei de fora do efetivo por causa da minha específica de inglês. Na parte básica complementar foi muito bem, exatamente. Porque a gente subestima. Ou então você subestimar, agora eu vou estudar só específico e eu não vou estudar a parte básica complementar. Também não dá certo, gente. Tá bom? Os cronogramas lá na Tutory, eu vou organizar, tá bom, gente? Vocês só dão tempo para a mentora de vocês organizar. Hoje, o meu dia foi para estudar o edital, para pensar em estratégia e montar os slides. Você vai montar o cronograma até a prova? Isso, até a prova. Estou estudando o professor Gustavo, acho excelente. Isso, depois eu vou disponibilizar o cupom de 10% para vocês. Inclusive, ele vai fazer a mentoria de português, mas são aulas todas as terças e quintas. Acho que perde muito tempo, não dá para estudar as outras disciplinas. Não, o que você pode fazer? As aulas vão ficar gravadas, não vão? Então, você pode pegar a aula gravada e destinar para deixar só na segunda-feira a aula dele. Entende? Tá, e na tutoria você vai organizar as estratégias? Eu estou nervosa. Gente, é o seguinte, a tutoria é para ajudar vocês. Se você não gosta do digital, segue o cronograma que eu vou mandar toda semana no papel, tá? Estratégia vai atualizar as disciplinas? Vai. Só que precisa dar tempo, porque é igual eu falei. Eles não estavam esperando isso. Ninguém estava. Então, o que que a gente vai fazer nessa semana e na próxima? Estudar o que tem, que é parte específica. E aí depois eles vão atualizar. Esse sábado será letivo. Pois é. Eu vou deixar gravado, tá, Carlos? Aí, se você tiver uma dúvida, aí você fala comigo, tá? Tá, eu fiquei nervosa com essa estratégia também, mas tô confiando. Ai. Em relação ao que você ficou nervosa, especificamente, me manda aí para poder te responder e acalmar. Meus diários estão em dia. Tá, e para quem viu a teoria, pode revisar seguindo os tópicos da parte específica e fazer questões? Pode. Uhum. Agora, se você tá errando tudo, aí você tem que voltar, tá bom? Na escola é tão diferente. Na escola particular é aquela pressão o tempo todo, né? E aí você vai ter que ou acordar mais cedo antes de trabalhar, ou estudar à noite. Você vai precisar verificar qual vai ser o melhor horário para você estudar. Diários em dia, já fiz planejamento mensal de agosto a setembro, aí sim!
Quinta temos que organizar a escola para a festa, que será sexta, mas eu vou priorizar fazer tudo no horário de coordenação. É isso aí. Faz tudo lá na coordenação, mulher. Não é para levar nada para casa. É para estudar um conteúdo por dia de específico? Exatamente. Você vai fazer isso a partir de amanhã e na próxima semana, para você conseguir fechar, e aí depois você vai seguir aquela estratégia lá que eu falei. Vixe, 500 ml assim que acordar, a grávida coloca tudo para fora. Indicações dos professores que havia mencionado. Professores que eu gosto muito. Assim, se vocês. Porque assim, gente, tem os professores do Gran Curso, tem professores do Estratégia, tem professores do. Ai, como é que é o nome? Lá do Carlinho, dos pedagógicos, né? O que que eu sugiro para vocês? Que vocês primeiro tenham algum cursinho, ou Gran Curso, ou Estratégia. Vocês precisam ter um cursinho online para vocês acessarem em casa, para fazer um estudo ativo. O estudo ativo é aquele que a gente consegue memorizar mais, onde nós temos contato direto com o conteúdo. O estudo passivo é quando a gente vai lá no cursinho e escuta outro professor falando, né? O estudo ativo é por meio de PDF, na leitura mesmo. O passivo é quando a gente assiste a videoaula do professor. Eu sugiro que vocês tenham um cursinho, ou Gran Curso, ou estratégia. O pessoal que fez comigo é estratégia, né? Então, vai acessar os PDFs, que é um estudo ativo. Que vocês tenham um curso para vocês acessarem, para estudar em casa. E aí, se você quiser, você pode fazer os aulões sábado e domingo. Aí, para isso, nós temos Fabiana Lagar, Madalena Coate, Vânia, a Márcia. A Márcia, ela está dentro da secretaria e eu acredito que ela vai. Ela está no Jaque Cursos. Ela que foi minha mentora, gente. Eu sou muito agradecida pela vida dela. Ela deve dar muita aula sobre a parte de educação inclusiva, porque ela trabalha nessa parte. Então, acredito que ela vai pegar muitas aulas nessa parte. Então, o que que eu sugiro? Que você saia de casa para esses aulões específicos desses professores, mas que você faça um estudo ativo na sua casa, de preferência em PDF, tá? Então, a Fabiana, a Madalena, a Vânia, o Leandro Gabriel também, gosto muito. Português, o Gustavo. Deixa eu ver. Esses agora que eu tô lembrando. Do Estratégia, vocês vão estudar com a Carla e o Otávio. Eles dão o material que eles montam. Geralmente, o que que eles fazem? É porque eu tô tendo acesso ao Estratégia Premium, então eu sei como eles estão montando. Eles têm as questões dos conteúdos. Em cima das questões dos conteúdos, eles pesquisam, pegam e fazem a apostila de acordo com a bibliografia que o examinador colocou. Então, é bem direcionado o PDF. O PDF é um estudativo. Ah, tá, eu tenho um gran curso. Se você tem PDF lá, usa o seu PDF de lá, tá? É porque às vezes a gente tem preguiça de ler. Mas, gente, quando vocês começarem a estudar por meio de PDF, vocês vão ver como o estudo vai ser ativo. E aí, quando for sábado e domingo, você vai para esse aulão. Você faz seu estudo em casa e vai para o aulão. Aí fica um estudo mais dinâmico. Aí, o que que eu gostaria de falar sobre isso? Sabe por que que as notas estão muito niveladas? Porque todo mundo faz a mesma coisa. Ah, tá todo mundo lá no cursinho de fulano. Ah, tá todo mundo no curso de fulano, todo mundo vai. Ah, tá todo mundo compra tal curso. Ah, todo mundo comprou a lista de questões de fulano. Não tô falando que é ruim, eu comprava e eu ia. O negócio que eu tinha acesso a esses professores, então eu tava sabendo o que estava rolando. Só que o que vai te nivelar para mais, para você ficar, o que a maioria tá fazendo é o seu estudo em casa, é o seu estudo ativo. O que seria esse estudo ativo? É o estudo que você faz você com o conteúdo, as questões de lei seca, os exercícios e as revisões. Vocês entenderam? Por que que tá todo mundo tirando a mesma nota? Porque toda lista, todo mundo compra. Todo curso, todo mundo compra. Então, fica nivelado porque todo mundo tem o mesmo acesso àquilo que o professor está falando. Agora, o que vai te nivelar para mais é o que você faz entre você e o conteúdo sozinho. É isso que vai nivelar para mais.
Se você continuar fazendo o que está todo mundo fazendo, você vai tirar a mesma nota. É por isso que tem muita gente que ficou com a classificação ruim. Foi muita nota parecida no último contrato. E nota alta, viu? Não foi nota baixa, não. Então, vocês entenderam? Lembra que eu falei para vocês que eu ia explicar por que que tem muita nota parecida? Porque tá todo mundo comprando o mesmo material, estudando indo para o mesmo cursinho, assistindo a mesma aula. Mas quando a gente tem um estudo ativo, de você pegar um material, quando você faz sua revisão, quando você faz a sua questão, quando você revisa, você não está competindo com outro, você está competindo com você mesmo, que só depende de você. Essa dica que eu dei aqui no final, gente, é, é tudo. Mentorias PDF só para o contrato, tá, gente? O Estratégia Premium. Tá, eu sábados e domingos posso ficar fazendo somente questões do Leandro? Você pega o dia para fazer questões do Leandro, mas lembra que você vai ter que fechar aquela disciplina específica que eu falei, tá? Lembra que você pode fazer as questões do Leandro, eu fazia todo sábado, mas você vai ter que fazer o que eu pedi lá também, daquelas outras disciplinas. Tá aí, passando para te agradecer, desejar boa sorte. Beijos, Naine. Ai, que linda, Naine. Naine já é aprovada, gente. Fez mentoria. Foi das minhas primeiras mentorandas. Inclusive, eu fazia mentoria com a Naine às 6 da manhã, viu, gente? Ela era super disciplinada. Tá, e você vai fazer um novo cronograma? Vou, gente. Eu vou fazer tudo novo, gente. Então, vocês tenham paciência. Vocês tenham paciência comigo com os professores que estão dando aula, tá? Hoje em dia foi só para a gente se localizar. Então, eu vou fazendo, eu vou fazendo. O essencial, eu vou mandar amanhã o edital verticalizado. Eu comecei a fazer da parte básica complementar, agora falta fazer da parte específica. Pedagogia, matemática, português, letras, eu tenho muita gente específica. Então, eu vou fazendo a partir de amanhã, tá? Um tópico da minha específica tem no mínimo 4 PDFs. E nesse caso, socorro Deus, é isso mesmo, mulher. Eu já te falei que você vai ficar em primeiro lugar, né? Quantos itens tem, é, quantos itens tem a sua parte? 12, 13, 14? É porque é denso mesmo, né? Tenho interesse na aula do professor, da aula do professor. Eu fiquei nervosa e não saber usar essas estratégias. Gente, a estratégia básica é: eu vou estudar um conteúdo, eu vou fazer questão desse conteúdo, eu vou fazer revisão desse conteúdo e vou fazer leitura fluida das legislações. É isso. O básico é isso. Quando eu montar a grade horária e mandar lá no grupo, Edna, você que é mentoranda, vai ficar mais claro, tá? E se você está com dificuldade de seguir tutor, segue o cronograma que eu vou mandar semanalmente. Só que essa mentoria do Gustavo, cada aula dura em torno de 2 a 3 horas. Gente, é aquela coisa, a gente faz o possível. Na segunda eu só tenho 3 horas. Eu vou ver só uma aula e vai ficar um pouco atrasado, entende? Mas você vai fazer o seu melhor na parte de português. Se sobrar tempo no sábado e domingo, você adianta. Se não sobrar, vê uma aula, tá bom? Você poderia disponibilizar esses slides? Sim, eu vou mandar. Ficou bem organizadinho, né? Deu um trabalho. Foi quase o dia todo, mas deu certo. Tá, e travou aqui. Me explica como vai ficar na Tutor. Gente, quem der acesso a Tutor, eu vou organizar, eu vou atualizar. Quem não quiser usar a Tutor, eu vou mandar o cronograma semanalmente no papel. Eu gosto no papel. Tem mentorando que tá amando a Tutor, então fica a critério, tá? Tá, e para quem tá começando do zero, vai começar do zero igual eu tô falando. Um conteúdo de cada disciplina que eu especifiquei seguindo a grade horária. É a mesma regra que eu falei. O edital verticalizado, você já vai colocar hoje no grupo os slides que você fez? Vou. Aham. O edital verticalizado da parte básica complementar, de específico de pedagogia, eu ainda não fiz, tá? Mas eu vou mandar lá no grupo sim. A legislação no aplicativo não consigo abrir. Estava estudando pela apostila, mas não está atualizado. Mas eu vou atualizar agora, tá bom? Vou atualizar as legislações, vou reorganizar as apostilas.
A única coisa que eu peço para vocês é nessa semana e na próxima é fazer só o quê? Estudar um conteúdo da parte específica. Só isso. Um conteúdo da parte específica. E aí, gente, nessa semana e na próxima, os professores, inclusive eu, vou organizar as estratégias, tá bom? Tá, e o que você acha das degravações das aulas? Degravações é o que o professor está falando, coloca na folha? Não tem os PDFs, não? Se tiver o PDF, dê preferência para o PDF, tá? Eu acho mais organizado e estruturado. Tá, é uma dúvida sobre a leitura fluida. Pode colocar como flashcards? Olha, eu prefiro que você leia toda a lei, porque eu não sei o que que eles vão colocar. Então, o flashcard pode ser que acabe atrapalhando. O Anki, ele é muito bom, só que o Anki demanda muito tempo, vocês não têm muito tempo. Então, eu vou indicar para os mentorandos para fazer a leitura da lei seca, tá? Eu não entendi como estudar para o PDF. A leitura do dia vai até a matéria inteira em um dia, o conteúdo? É. Só quando o conteúdo é muito denso. Por exemplo, a avaliação tem 30 páginas. Então, tem 30 páginas. Você consegue ler em 2 horas? Consegue. 30 páginas em 2 horas? Consegue. Tá, e a apostila tem 60 páginas. Você vai conseguir terminar no mesmo dia? Não vou. Termina no outro dia. Então, eu quero que vocês pensem o seguinte: você vai dar preferência para fazer o seu melhor com o tempo que tem. A gente tem mais tempo? Não tem. A gente precisa estudar o conteúdo? Precisa. Ah, eu não fechei o edital, cheguei com 80%. Eu vou falar já já. Show de bola. Mas estudou com qualidade? Estudei. Eu li a apostila, fiz exercício, eu fiz revisão, eu fiz leitura fluida. Tá, eu faço curso com a professora Carla Planaltina, também é excelente. Mas é igual eu falei, você precisa fazer seu estudo ativo em casa. Por quê? Se você faz o professor, só o curso dela, você fica nivelado igual a todo mundo. Então você tem que fazer revisão, você tem que fazer questão, você tem que estudar em casa também. Tá, e a mentoria contratada agora para o contrato? É porque tem gente que está na turma de até o efetivo, tem gente que é da turma de contrato. Depende. Eu acho que você está até a prova, não é não? Até o contrato. Não sei, depois eu vou olhar, tá, Cris? Que tem. Porque as ofertas que eu faço depende do tempo. Tem oferta do Black Friday que a pessoa fica até o efetivo, tem oferta que é só do contrato. Depende da turma que você tá. Já posso fazer nas marcações na própria leitura fluida? Pode. Tá, então nessa estratégia não estuda 2 disciplinas por dia. No caso, não vai ficar muito tempo sem contato com a disciplina? Não, vai ter dia que vai ter 2 disciplinas por dia. Vai ter dia segunda, sexta, sábado e domingo, tá? E aí não vai ficar muito tempo sem contato com a disciplina, porque eu coloquei lá no sábado para vocês fazerem revisão de conhecimento específico, 2 itens por semana, depois que vocês fecharem. Então, vocês vão estar girando em todas as disciplinas toda semana. Acontece que eu coloquei um peso maior na parte complementar, porque são conteúdos novos que vocês nunca estudaram, são 40 questões. Essa foi a estratégia que eu utilizei. Tá, e não tem o que concurso, faço questões só pelo grão. Se eles têm muita questão da banca, pode fazer, tá? Agora, o professor colocou lá 10 questões CESP. Adianta? Não. Você tem que. A regra é: precisa fazer questão da banca, tá? Eu vou ter que imprimir todas as apostilas de legislações de novo. Daquilo que é novo, sim, tá? Então, essa semana, a Aquila respondeu que sim, se tem PDF no Gran Curso. Então, usa o PDF. Essa semana a gente não vai seguir a grade. Não. Gente, mudou. Mudou tudo, como diz o Otto. Mudou tudo. Vai ser nova grade, nova estratégia, por conta da inclusão da disciplina de educação inclusiva. Mudou a estratégia, tá?
A regra que eu peço é, essa semana e a próxima, um conteúdo de parte específica. Eu não estou atualmente, mas quero voltar. Ah, Cris, eu achei que era Cris. Sim, eu te explico como vai ser. Só estudar a parte específica essa semana e a próxima, tá? Gente, é porque eu não tive tempo de responder mensagem. Inclusive, quem me mandou, eu vou eu vou responder de hoje para amanhã, amanhã eu vou responder. Então, tenham paciência, tá todo mundo pensando em estratégia, trabalhando muito, tá bom? Você considera responder questões como revisão? É um tipo de revisão. Eu gosto que lê o resumo. Resumo mais questão. É uma coisa mais validada, sabe? Então é isso, gente. E aí eu deixei uma mensagem para vocês que eu coloquei no meu TCC. É, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Eu não consigo mostrar. Peraí. Uma mensagem para finalizar essa aula, para vocês não ficarem nervosos, para vocês ficarem tranquilos, porque a minha missão aqui é acalmar o coração de vocês, que tem jeito, só não tem jeito para morte, mas para estratégia, para estudar, a gente se vira nos 30. É totalmente possível ser aprovado com qualidade, mas isso vai depender da sua resiliência. Mesmo que você não consiga fechar 100% do edital, se chegar no dia da prova com 80% do conteúdo visto, com profundidade e qualidade, terá grande chance de conquistar uma excelente nota e uma boa classificação. Então, isso não é coisa inventada, ou que eu inventei, não. Isso aqui é de forma estatística as pessoas que já foram aprovadas. O meu marido foi aprovado desse jeito. Então, é para vocês fazerem o melhor. Igual a Josiara falou, Thay, é três disciplinas de cada conteúdo. Vai estudando e vai fazendo o seu melhor. Thay, a aula do Gustavo são 2 aulas por semana. Se você tem tempo só para assistir uma aula, assiste uma aula. Mas o que que eu quero que vocês pensem? Vocês vão fazer o melhor. O melhor é assistir a aula de qualquer jeito? Não. Eu vou assistir a aula com qualidade, eu vou fazer revisão, eu vou fazer questão, eu vou fazer leitura fluida, eu vou fazer um estudo bem feito, com qualidade. Então, a partir de agora, vocês, é, vocês podem escolher ficar nivelado com todo mundo ou fazer diferente. A minha missão, o meu objetivo é organizar isso, e eu vou fazer. A única coisa que eu tô pedindo, pelo amor, é que a partir de amanhã todo mundo comece a estudar parte específica, um conteúdo por dia, combinado? Posso contar com vocês? Vocês não vão ficar lá no YouTube vendo aulão, não sei o quê, educação inclusiva. Não vê nada no YouTube, pelo amor de Deus. Gente, não é para ver nada no YouTube. O que tiver de informação oficial, eu vou passar para vocês. O que tem de oficial que eu passei para vocês. O que o povo tá falando não interessa, gente. Não vai perder tempo, não, tá? Agora eu quero saber de vocês. Estão mais tranquilas? Já tem clareza do que vai acontecer? Vocês já têm clareza do que é esse edital? Para o povo não falar, gente, teve uma mentoranda que mandou áudio para mim chorando essa semana. Não estava conseguindo estudar porque falar para ela que o diploma dela não valia. Vocês têm noção disso? E aí ela me mandou o diploma dela, eu falei, cara, isso aqui vale. Ela falou, não, mas fulano de tal perguntou para não sei quem, disse que não vale, por conta dessa mudança aí. Então, assim, gente, não, se tiver alguma dúvida, pergunta para mim, pergunta para mim, não fica olhando em grupo não, tá bom? Então, fiquem tranquilos, sigam as instruções que eu tô falando, tá bom? Eu tô comprometida com vocês, eu tenho
Eu oro por vocês para que vocês estudem, vocês sejam aprovados, entende? Eu fico, ô Senhor, faz esse povo estudar. Então, eu vou organizar. Então, a estratégia inicial é um tópico de conhecimento específico nessa semana e na próxima. Isso aí é o básico, tá bom? E aí, gente, eu vou organizar tudo. Vocês só têm calma que eu tô organizando. Ah, tem que esquecer tudo ao redor, ficar na mentoria, sala dos professores, não absorve nada, foge de grupinho de fofoca por causa de pais de alunos, diretor, festa de não sei o quê, mural de não sei quem. Realmente foque no que a Thay orientar. É um momento de introspecção para atingir o objetivo. Amém. Quem é você que tá falando isso daí que tá só escrito iPhone? É isso. Resumiu o recado que eu queria. Naine, pronto. Ai, gente, aprovado é assim, gente. Então é isso, gente. Que Deus abençoe a vida de vocês. Joelho no chão, siga as instruções. E quem não tá na mentoria e sentindo o coração, vamos lá. Sábado a gente tem aulas às 8 horas da manhã, tá bom? Fique com Deus e até a próxima.